Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui no Resenha, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Vamos cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne nossa vida a luz. E é tão bom estar aqui no Resenha, juntos louvando ao Senhor, soltar a nossa voz e assim exaltar o Deus de amor. Jesus, Maria, os dois. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o nosso primeiro podcast Resenha da Santidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Romário, mais conhecido como Maru. É uma alegria gigantesca estar aqui nesse primeiro episódio. Nós queremos pedir licença, assim como Jesus é educado, entrar na sua casa, na sua família, na sua vida, com esse podcast que é um projeto que nasceu no coração de Jesus e da Virgem Maria, onde a gente quer levar muita alegria do Senhor, entretenimento, louvor, oração e testemunho. Agora que eu já me apresentei, vou passar a bola para o meu grande amigo, ele fiel escudeiro de muitas missões, mais de 1.599 missões juntas. Vou deixar ele se apresentar. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, grande abraço, Rafa Vitor, também conhecido como Rafinha, e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero agradecer ao nosso primeiro patrocinador, a gráfica Boa Impressão, essa caneca linda, Resenha da Santidade. Olha que caneca maravilhosa. Vamos ter muitos convidados aqui, padres, pregadores, músicos, freiras. Quem sabe até o final de 2027 a gente traga o Frei Gils. E o intuito desse projeto também é que a gente, a cada convidado, a gente dê um mimo, né? Uma caneca, um boné, um squeezer. Estamos começando. É a primeira vez nossa do nosso projeto Resenha da Santidade. Todo último domingo do mês será transmitido pelo YouTube e no Instagram. Segue a gente no Instagram, compartilha. Quem compartilha, evangeliza. Não é, Rafinha? É isso aí, galera. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu tenho uma alegria de receber no nosso primeiro podcast. Eu não vou apresentar, falar o nome dele, mas a gente está vendo algo que vem acontecendo em nosso meio. Os nossos irmãos protestantes regressarem para a Igreja Católica. Então eu vou fazer aqui das palavras para ele se apresentar, e no final do nosso podcast nós temos um momento de entretenimento, aquele momento de quebrar o gelo, que é o Missão Dada, Missão Cumprida. Não saia, fica aí junto com a família que você vai se alegrar, se divertir com o nosso quadro Missão Dada, Missão Cumprida. Se apresente, meu grande amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Leandro. Hoje na Igreja Católica Apostólica Romana, vindo a grande caminhada aí na Igreja Evangélica, e hoje eu vou estar contando a minha história, né, que eu tenho certeza que muitos vão se identificar com ela aí, tá bom? Mas eu deixo aí no decorrer do canal na Resenha da Santidade. Vamos que vamos. O Leandro, ele não tá sozinho, né? O Leandro, ele está acompanhado. Eu queria que essa pessoa maravilhosa se apresentasse também. Chega do lado do papai, por favor. Leva o microfone. Quantos anos você tem? Que time você torce? Seu nome completo? Boa tarde. Me chamo Gabriel, tenho 14 anos. Atualmente eu tô na comunidade Santa Clara, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Sou cerimoniário e já fui da Igreja Católica, mas agora eu tô percorrendo meu caminho
na igreja católica. Eu falei. É isso mesmo. Parabéns. Leandrão, como o Gabriel se apresentou, fale também da sua esposa, da sua filha, dos seus outros filhos, o que você faz além de trabalhar. Eu fiquei sabendo que você está estudando, futuro diácono permanente da igreja, aleluia, glória a Deus. Conte um pouco mais sobre você, seu hobby, se você gosta de jogar bola, videogame, ler livros. Fica à vontade, meu irmão. Ah, legal. Sou casado com uma bela moça chamada Iaponira, né? Tenho meu filho Gabriel, de 14 anos. Tenho a Lídia, de 21, e o Isaac, de 7. Né? Estudo bastante, né? Estudando teologia. Me aprofundo bastante aí nas escrituras, né? Gosto bastante do desconhecido. E a teologia nada mais é de descobrir aquilo que até o momento você não enxerga, né? Como a palavra mesmo fala, você ouve, mas não escuta. Você lê, mas não compreende. Mas a partir do momento que você lê, que você estuda, Deus revela uma imensidão de conhecimento que estava oculto aos seus olhos. Mas Deus só revela para aquele que procura. Fica a dica. Então, meu hobby, eu gosto bastante de ler, gosto bastante de leitura. Meu hobby maior é estar com a minha família, passar o final de semana junto deles. Eu acho que quando eu não estou perto deles, eu me sinto bastante completo, né? A gente ora bastante juntos, né? Tanto que aqui do meu lado está o projeto de Carlos Acuti, que é Glória a bastante Deus. curioso aí, gosta bastante também de ler. Acho que pegou um pouquinho do pai aí. E essa é a minha vida, né? O meu maior projeto é me desgastar o máximo que eu puder para a obra de Cristo, né? Para fazer a diferença. Eu acho que esse é o grande sentido nosso aqui na Terra. É cumprir o nosso apostolado, onde cada um tem o seu. Né? Como agora Deus despertou no teu coração, Mauro, esse projeto. E eu tenho certeza que ele nada mais é das redes, né? Você jogou as redes agora. Você pode ter certeza que quando você começar a puxar, a imensidão de peixe que vai vir junto dessa rede aí. E Deus não faz nada por acaso, né? Tudo tem um propósito. E se ele suscita um projeto no nosso coração, aí você pode ter certeza que grandes coisas Deus tem. E não deixa eu ficar falando, não, senão eu vou pregar aqui. Que benção. Amém. Tem alguma pergunta, Rafinha, para fazer para o nosso amigo Leandro? Acho que por enquanto não. Pode puxar por enquanto. Obrigadão. Um fato curioso seu, Leandro. Na nossa caminhada, a gente indo pregar juntos em grupos de oração, você falou que você toca bateria. E se tocar bateria foi dentro da igreja católica ou dentro da igreja evangélica? Isso é interessante, hein? Legal, legal. Tudo começou na igreja católica, né? Começou no ano de 98. Então, aos meus 11 anos de idade, eu gostava muito de ver as pessoas louvando a Deus. Eu era uma criança muito voltada para a igreja, voltada assim para Cristo, né? Então, a minha infância ela foi muito, muito produtiva. E é isso que me fez voltar depois de 20 anos para a igreja católica. Então, eu ficava lá do lado da bateria, enchendo o saco do baterista. Hoje, continua sendo um grande amigo meu, o baterista Nino. Então, aos poucos eu fui no olho, eu fui pegando, ele foi me dando uma dica depois, e aí eu ingressei no Ministério de Louvor. Toquei por alguns anos aí, atrapalhei um pouquinho, né, mas foi uma experiência muito gratificante, né? Eu senti muito o poder de Deus. Acho que é uma sensação singular quando você sente Deus fazendo de você uma ferramenta de louvor para Ele. Acho que naquele momento a gente entende um pouquinho como os querubins se sentem, né, ao redor do trono de Deus. Eu acho que o chamado para ser levita, para louvar ao Senhor, é seletivo, né? Não é para todos. Não é para todos. Porque é algo que você não está adorando a qualquer um. Você não está cantando para qualquer um. E naquele momento o céu se baixa e os anjos se prostram para escutar o teu louvor. É a criatura se chegando ao Criador. Amém. Amém. Agora você, depois dessa introdução de se apresentar, quebrar o gelo, né? Você pode falar como que foi esse percurso, esse regresso da sua volta para o catolicismo. Você nasceu num berço católico, passou um tempo dentro da igreja católica, foi para a igreja protestante e depois você retornou
para a Igreja Católica? Pode contar, fica à vontade. Nesse meio tempo eu faço algumas perguntas para você também, fica tranquilo. Legal, legal. Então, assim, como eu falei, né? Eu comecei na Igreja Católica no ano de 98. Então, foi muito intenso, né? A minha vida na Igreja Católica. Porque realmente eu era um católico fervoroso mesmo, né? Então, eu era aquele católico mesmo de entrar acordar às 7 horas da manhã, né? Para orar, aí rezar o terço, né? Depois eu tomava meu café, voltava pro meu quarto, orava. Aí 3 horas da tarde eu ia rezar o terço da misericórdia. Se tivesse uma missa em alguma igreja no centro de São Bernardo, a cidade onde a gente mora, eu ia a pé até lá, né? Depois voltava pro meu quarto. Então, assim, foi uma infância bem gasta, empregada na Igreja Católica. Até que eu comecei a fazer um caminho, né, para Canção Nova. Para Canção Nova, não, perdão, para Toca de Assis. Eu tenho foto com o padre Roberto Lettieri, né? Conversei bastante na época com o irmão Bernardo, né? Que Que era legal. o diretor da Toca. Então, assim, foi muito boa essa fase do grupo de oração. A renovação carismática católica naquela época estava estourando, né? Então, isso desabrochou muitos dons. Muitas pessoas conseguiram se achegar mais para a Igreja Católica naquela época. No decorrer desse auge na Igreja Católica, após na minha fase já do 17 para os 18 anos, né? Aí eu conheci a minha atual esposa. Aí foi aonde que eu decidi não ir mais para Toca, né? Tanto é que uma semana antes eu recebi a carta, né? De envio para ir para Toca de Assis, né? Para missa. Tanto que eu tenho até um grande amigo que faz muitos anos que eu não vejo, que é o Tom, né? Acredito que esse vídeo vai chegar até ele. Glória a Me Deus. ajudou bastante. E ele tava tudo preparado para mim ir embora para Toca, tudo certo. Aí o irmão Bernardo me liga, falou: Meu, tem uma. Provavelmente você vai ser enviado para missão, tal. E era um projeto que a Toca tinha no Chile, Olha. né? Aí uma semana antes disso, né? Eu conheci a minha esposa, eu fiquei com o coração balançado. Tanto que a gente quase terminou por causa disso no começo, né? E acabou-se eu tendo o discernimento, né? Da vocação de ficar. E tá aí. Temos 3 frutos maravilhosos aí, né? Eu tenho uma esposa maravilhosa. Não me arrependo em nenhum momento da decisão que eu fiz. E hoje eu cumpro um apostolado, mas de um apostolado de família, né? Amém. De pai, de marido, que é fundamental para nossas épocas do dia de hoje. Mas foi uma excelente escolha. E no decorrer da nossa conversa eu vou explicando aí a minha saída para a Igreja Católica. Quando você conheceu a Iaponira, ela era católica ou ela era evangélica ou não professava nenhuma religião? A minha esposa era evangélica. Evangélica. Isso, ela era evangélica. Ela era da Brasil para Cristo. Brasil né? para Cristo. A mãe dela é extremamente evangélica, uma bênção de Deus também. Glória a Deus. Né? A minha sogra, que Deus a recolheu, mas era uma excelente pessoa. E acabou da gente indo, né, depois de um tempo, né, por motivos que a gente vai estar conversando por aqui, eu saí do catolicismo, aí eu acabei entrando para a igreja evangélica. Mas foi uma coisa assim aconteceu muito naturalmente, sabe? Mas por necessidade mesmo de buscar a esse Deus a qual eu não estava conseguindo mais senti-lo na igreja católica naquela época, por motivos que a gente vai estar conversando. Então, isso fez eu estar saindo da igreja católica e comecei a participar da igreja evangélica. E o acolhimento foi ímpar. Foi um acolhimento maravilhoso, tanto que me fiz ficar 20 anos lá. 20 anos você ficou... Isso. Eu cheguei ao presbitério, né? Eu ia ser separado a ser pastor. Tanto que o presbítero e o pastor é quase a mesma coisa, né? Já é um cargo de liderança, então já cuidava de igreja, tudo. Então era um cargo muito... Então foi bem... Como é que fala?
complexo a minha saída da igreja evangélica, né, para voltar para a igreja católica. Maravilha, maravilha. Como a gente já esquentou os motores, acredito que todos que estão assistindo quer saber como que foi esse rompimento, né? Essa saída da Igreja Católica e o ingresso para a Igreja Evangélica. Também fale a denominação, se você foi para uma presbiteriana, uma batista, uma Assembleia de Deus, uma congregação. Fala esse momento da ruptura, o motivo, se puder falar, se não for muito pessoal também, essa saída só da Igreja Católica e para a Igreja Evangélica, meu irmão. Como eu falei, né, quando eu ingressei na Igreja Católica, eu ingressei muito novo, com 11 anos de idade. Então, assim, já era um público muito mais adulto que frequentava naquela época. Então, era a época do grupo de jovens, da emoção, da alegria e tal. E em todo momento da minha vida, eu sempre tentei me encaixar, né? Então, acho que o Ministério de Louvor foi um condutor para mim poder tentar me acoplar junto daquele grupo, né? Daquele pessoal que estavam trazendo que era um destaque até na paróquia e tudo mais. E cada vez mais eu me sentia um pouco mais assim, meio que colocado um pouco de lado, até por conta da idade também. Era um pessoal já de seus 20 e poucos anos. Hoje eu compreendo melhor isso, né? Sim. Mas vai explicar isso para uma criança, um pouco mais difícil. Então, assim, era um pessoal que queria sair e tal, e o Leandro queria estar ali no meio. O pessoal queria tomar um sorvete e tal, era uma desculpa aí querer namorar, tinha essas namoradas, tá? E o Leandro querendo estar ali no meio. E cada vez mais, assim, eu me sentia um pouco mais afastado, né? E isso foi se crescendo muito comigo, né? Neste quesito. Aham. Né? Tanto que depois eu já estava numa fase de adolescente, aí eu acabei, por conta, assim, do trabalho, a minha esposa, depois acabou engravidando, né? Nesse namoro que a gente teve. Sim. Ia constituir família, tudo mais. E eu acabei, querendo ou não, me afastando um pouco das atividades da Igreja Católica, né? Não comecei não mais ir, comecei a trabalhar, correr atrás, franzino, 18 anos, com uma mulher grávida em casa, tal. Então eu queria demonstrar comprometimento, eu queria aquele negócio de responsabilidade e tal. Sim. E acabou não indo, assim, não indo tanto na Igreja Católica, né? Aí foi me afastando um pouco. Não teve nenhuma procura, né? Não teve, então aquilo foi mexendo um pouco comigo. Aí até chegou até um fato bem curioso, né? Que isso me chateou, assim, graças a Deus, né? Teve esse, como é que eu posso dizer? Teve esse perdão, né? Vamos dizer assim. Né? Que o que fez mesmo, aí acabou, deu game over mesmo. Eu falei assim, meu, dessa vez eu não vou voltar mais. Foi uma pessoa que eu muito admirava. Acabou encontrando, né? Minha mãe, assim, na rua e perguntando pra ela, né? Falou assim, poxa, que você tinha um filho muito promissor na Igreja Católica, né? Minha mãe, por quê, né? Ela falou assim, porque assim, eu fiquei muito triste quando eu soube, mas eu queria te dizer assim que Deus vai trazer seu filho de volta para a igreja e tal. E meus pais nessa época já estavam com o pé na Igreja Católica ou na Igreja Evangélica. Sim. Não sei se eu falei, mas a minha família toda agora tá na Igreja Evangélica, né? Saíram todos da Igreja Católica, Nossa. né? Aí, enfim. Aí a falou, não, porque assim, fiquei sabendo, tal, que ele se envolveu no mundo das drogas, tal. Tá andando com pessoas erradas, mas a gente vai ajudar, vai depois ver se consegue ver ele, conversar um pouco com ele e tal. Eu nunca usei uma droga. Nunca dei com pessoas erradas. Sabe? E assim, vim de quem veio, me machucou bastante, né? Sim. Então isso me fez sair mesmo. Aí o pior de tudo foi aí eu comecei a beber, né? Mas também não fazendo mal pra ninguém. Comecei aquela negócio da época de faculdade. Eu comecei a ir pra faculdade. Aí eu falei, meu, eu quero saber de uma coisa. Vivi o que vivi, fiz o que fiz. E se eu não sou lembrado, então eu vou viver minha vida.
Aí foi aonde que eu... foi uma época bem obscura da minha vida também. Também nunca fiz nada de errado, a não sei pra mim mesmo. Que é bebida. Aí foi indo, né? A minha esposa tentando cada vez mais, assim, me trazer, né? Pra igreja e tal. A gente começou até aí um tempo na igreja católica, tentou participar de volta. Aí eu comecei a ver muitas quermesses. Isso já é uma crítica, tá? Já deixo a hashtag aqui. As quermesses viram muito mais mundana do que religiosa, né? Então, assim, buscando... Assim, a gente não pode usar o mundo para buscar o jovem, né? A gente tem que buscar o jovem no mundo. E eu comecei a passar em frente de uma quermesse. Eu tava tocando... E antigamente eu comecei a recordar de antigamente. Que era Valmir Alencar, Adriana, de Resgate. E era muito gostoso, sabe? Sim, sim. E tinha muito jovem. Aí depois do meu afastamento, eu tava pensando em voltar, tava andando, né, na avenida, pensando se eu voltava, se eu não voltava. Eu me deparei, eu nem lembrava que era época de quermesse. Aí tava tocando música de cantor sertanejo, né? E ali, eu não sei o que me deu ali, aí eu comecei a falar um monte lá, né? Sobre isso. Eu falei, como é que vocês querem buscar as pessoas, sendo que a igreja, ela tá se igualando ao mundo? Né? O que você tem para oferecer para o mundo, se o que o mundo tem para oferecer, a igreja está oferecendo, né? Então, assim, as pessoas não gostaram, não sei o que, você não estava nem vindo para a igreja, você não tem o que falar, logicamente, o que você tem me oferecer para voltar, né? E começaram a retaliação crítica. Aí foi aonde que eu comecei a me entristecer bastante, sabe? Aí até um belo dia, foi num domingo, né? Eu não sei se a minha esposa tinha ido comigo. Minha esposa tinha ido comigo nesse dia. Minha esposa tinha ido no culto, né? Aí eu acabei indo. E ali eu conheci um grande homem de Deus, né? Ele me fez muito bem, que é o pastor Daniel. Ele, né, que foi uma bênção na minha vida naquela época. Era a igreja, não tem problema de eu falar o nome aqui, é a Ressoar da Última Trombeta, o ministério. Ele não tinha vínculo assembleano, não, mas ele era pentecostal, era uma benção. E aí eu comecei a ir, naturalmente, me senti bem, comecei a ir, me acolheram super bem, porque se a tua casa não te acolhe de fora, te acolhe, você pode ter certeza disso. Sim. E começaram a me acolher super bem, e ali foi indo, até se perdoar. Aí eu teve por alguns problemas internos lá, né? O ministério acabou fechando, né? Aí eu ingressei na Assembleia de Deus, né? E lá também perdurei por bastante tempo. Aí onde deu total de 20 anos aí, chegando até o presbitério, né? Fui consagrado ao presbitério depois de... Acho que eu tava fazia uns 15 anos, né? Na igreja evangélica. E cheguei ao presbiteriado, ele comecei a ministrar a palavra, comecei a estudar muito mais, porque eu na igreja católica eu admirava muito os evangélicos, porque era difícil você encontrar um evangélico na minha época, porque hoje virou moda, né? O gospel hoje virou moda. Sim. No mundo, né? Todo mundo é evangélico, todo mundo é gospel, mas você vai pedir uma palavra na Bíblia, a pessoa não sabe nem onde é que tá Gênesis. A verdade é essa, e é o que mata é isso. Mas naquela época não. Não tô falando de todo, não tô generalizando. Tem muito homem de Deus. Nossa, você falou da presbiteriana. Vai pregar a palavra para um calvinista, né? Se você não tiver baseado na palavra, eu tive a oportunidade de debater com um judeu ortodoxo. Cara, o cara quase me converteu pro judaísmo. Né? Para vocês verem assim, o grau de instrução e de assertividade e de certeza assim, que eles falam daquilo que eles professam. Eles creem verdadeiramente, né? E naquela época, os evangélicos me chamavam muita atenção. Eu ficava maravilhado. Abre lá na carta de Pedro, vai lá em João, capítulo tal, versículo tal, agora vai lá. Aquilo ali me chamava muito atenção. Que coisa linda, cara. E eu olhava assim, o pessoal, na minha época, se perdia para procurar não sabia o que era um evangelho, vamos dizer assim. Sim. Né? Então... eu ficava muito triste com isso. E quando eu comecei a igreja evangélica, isso começou a me dominar. Falei, agora eu tô no meio dos caras que manja.
Então eu vou começar a estudar tal. E aqui, tanto que eu aprendi muita coisa na igreja evangélica. Só que depois de um bom tempo, depois dos 20, em 2022, algo começou a mexer muito comigo. Porque eu comecei eu já estava já num grau de instrução, vamos dizer, mediano, né? Já conheço um pouquinho que seja da palavra, né? E algo começou a mexer comigo. Por conta de um livro que eu li. E eu recomendo muito isso. Qual foi esse livro? É o livro dos Mártires, né? Glória a De Deus. Fox. Fox, não lembro o nome total do autor. É Fox alguma coisa. Ele é um livro evangélico. Mas eu comecei a estudar e começou a falar ali de São Tomás de Aquino. Começou a falar de... Como é que é o nome? Santo Agostinho. Não foi de Santo Agostinho. Foi do... Nós compramos as cartas agora, o livro das cartas dele. Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia. Né? Então, assim, começou a falar da morte dele. Eu falei, mas esse cara aqui... mas esse cara aqui é católico, pô. Né? Começou a falar das mártires. Tem a história da santa que precisou de vários homens para poder tirar ela do mesmo lugar, que ela não saía do lugar onde ela estava. Eu falei, gente, essa história é de santo da Igreja Católica. Isso começou a chamar muita atenção. Aí eu fui para onde? Eu fui para São Tomás de Aquino. Eu comecei a ir para Santo Agostinho. E eu comecei a ver que muitas bases teológicas da igreja, não são todas, mas a base da igreja protestante é católica. E eu comecei, e lá atrás, algo estava chamando muito a minha atenção. Vai dar repercussão esse vídeo, hein? Escuta aí. Começou porque, assim, eu era evangélico, mas eu orava muito por Nossa Senhora. Eu pedi intercessão dela. Mesmo você sendo evangélico, você sendo assembleiando, você sempre, a devoção e o amor por Nossa Senhora sempre ficou no seu coração, nunca morreu. Nunca morreu. Tanto que eu conversava com a minha esposa, eu falei assim, amor, se um pastor vê eu orando no meu quarto, ele me deixa de banco. Mas eu não consigo negar, né? Então, assim, eu chegava assim no meu quarto, assim, eu começava a conversar com Nossa Senhora, como eu tô falando com vocês aqui no podcast, né? E aquilo me acalentava. Então, chegou uma vez que me chamou muita atenção. Eu coloquei uma cadeira na minha frente. Eu tinha visto isso em algum lugar, até hoje eu não me recordo. Sim. Eu coloquei uma cadeira na minha frente, assim, e tinha dia que eu estava conversando com Jesus e tinha dia que eu estava conversando com Nossa Senhora. Amém. Naquela cadeira. Eu fechava os olhos assim, imaginava que eles estavam ali e me escutavam. Aí chegou num belo dia num trabalho de um colega meu que ele estava em fase de depressão. E ele falou, sabe quando é que você fala com alguém e ninguém te escuta? Aí eu falei, você vai fazer o inverso agora. Você vai falar com ninguém e alguém vai te escutar. Ele falou, mas como é que é isso? Eu fiz ele fazer a mesma experiência que eu fazia no meu quarto. Eu coloquei uma cadeira na frente, falou, você vai colocar uma cadeira vazia na sua frente e vai imaginar que Jesus está sentado nela. E tudo que você não tem coragem de falar para uma pessoa, você vai falar para ele. Fica tranquilo que não vai ter ninguém sentado na cadeira. Só que não. A gente sabe que Jesus estaria presente. Né? O que a palavra fala? Entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora a Deus em oculto. Em oculto Deus te vendo, em público ele te honrará, não é assim? Sim. Então, assim, ele falou, eu vou fazer essa experiência. O cara não tinha conhecimento nenhum da palavra. Aí, no outro dia, ele falou, cara, eu preciso conversar com você, mano. Eu falei, não, pode falar. Ele falou, não dá pra falar agora. Aí ele esperou, assim, mais ou menos a hora do almoço, né? Aí ele foi até o meu setor pra conversar. E lá veio aquele cara chorando, cara. Que nem criança. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? O que foi? Eu falei, cara, o que foi aquilo que aconteceu na minha casa, velho? Eu falei, por quê? Eu falei, eu comecei a conversar com a cadeira, eu não conseguia parar. E eu falando de Jesus, Jesus, Jesus. Minha mãe bateu na minha porta que eu tava passando mal, porque eu entrei, era por volta do almoço, eu parei, era mais de 11 horas da noite, de conversar com a cadeira. E ali tudo que eu precisava falar, eu falei. Tudo que eu precisava dizer, eu disse. Cara, de repente me invadiu uma paz tão grande no meu coração. Glória a Deus. Uma paz tão grande. E eu lembrei
Na minha cabeça veio do nada. Que eu tinha uma Bíblia guardada que eu nunca, que fazia muito tempo que eu não mexia nela. E eu comecei a ler essa Bíblia. E eu tô lendo, tô estudando o Evangelho de João. Eu falei, glória a Deus, é o Evangelho do amor. Olha que lindo. Então Deus está te mostrando aquilo que Ele sempre quis te dar. Ele o quê? O amor dele por você. Então, esse vazio que você tinha aí era a necessidade de algo que Deus tinha que se apresentar para você. E Ele se apresentou no seu quarto. Aí ali ele começou a chorar, 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 chorar. E foi uma experiência muito gratificante para mim. Aí eu falei assim, olha, agora você vai fazer o seguinte, né? Quando você conversar, Jesus ele sempre vem acompanhado, né? Conversa um pouco com a mãe dele. Você tem a sua mãe? Tenho, tá? É gostoso um colo de mãe, não é? Evangélico, tá? Pede pra ela deixar você deitar no colo dela. Amém. Conversa. Esse cara, esse cara mudou, cara. O cara chegava feliz no trabalho. Chegava maravilhado. O cara foi promovido na empresa, cara. Glória a Deus. Então, assim, isso fez diferença na vida dele. Então, isso foi mexendo muito comigo. Então, eu comecei a estudar. E até um ponto de eu chegar às 11 horas da noite e eu mandar uma mensagem pro Wanderson, né? Que é um grande amigo meu da igreja. Eu falei, eu preciso voltar, cara. Eu não sei como faço. Eu não sei por onde eu vou. Porque eu tinha, assim, cismas, né? Que quando eu saí da igreja católica, depois que eu fui pra igreja evangélica, ninguém tinha me procurado. Mas depois que eu fui pra igreja evangélica, os pessoal me procurou. Alguns, né? Só que alguns religiosos, não cristão. Há uma diferença muito grande aí. E esses religiosos começaram a mandar mensagem no Face pra mim, começaram a falar que eu tinha apostatado da fé, que eu tinha traído Maria. E, sem brincadeira, teve até a situação de eu falar, olha, ou você para, ou eu vou abrir um boletim de ocorrência pra você. Nossa. Dentro do ônibus, teve a audácia, né? Eu com a minha esposa, falando que eu era traidor da igreja, que eu tinha apostatado da fé. Cara, que religião é essa? Que esse cara fanático, prega? Né? Não era católico. Não era católico. Né? Então, aí, pra mim voltar, veio tudo isso, né? Aí, Deus, ele me trouxe no coração o Wanderson, né? E o Wanderson foi um anjo, né? O Wanderson, a Jéssica, a esposa deles. Então, ele, cara, vem aqui que eu te abraço, eu vou te ajudar. E a gente conheceu a Missão Belém. Olha. Né? Então, uma obra maravilhosa, uma obra singular. E comecei a conhecer a Missão Belém e tal. Só que a Missão Belém ela é uma obra, né? Que ela é muito voltada, eu acredito que para pessoas que já estão na igreja, né? Já tem uma certa caminhada, lógico. Tem pessoas que ainda não estão, se identifica lá. Só que eu achava que na minha realidade, na situação que eu vivia, de um pessoal que veio da igreja evangélica, que já veio na história evangélica, precisava de uma igreja, de uma paróquia, de uma comunidade para ser instruída, para ter os sacramentos que eles não tinham. Os meus filhos não tinham sacramento, a minha esposa, a minha filha. Então, não seria um momento ainda, né? Sim. Mas o período que a gente estava lá foi maravilhoso na igreja, na Missão Belém, né? Até o momento, assim, que eu era da igreja evangélica. Teve um momento, assim, que na hora que eles colocaram o Santíssimo, cara, eu me desabei ali, eu não cheguei mais nada na minha frente. Só Cristo. Glória a Deus. Então, acho que essa carga que tava na minha... aquela saudade, ela meio que se desembocou ali na frente do ostensório, do Santíssimo ali. E ali... Teve até uma música da Fraternidade São João Paulo II, que fala, este é o meu lugar. Eu acho que é do São João Paulo II. Sim. Ele mesmo. Então, ali eu falei, esse é o meu lugar. Eu não tenho mais como sair, né? Aí comecei a procurar, né? Aí eu comecei a participar um pouco com eles e tal. A minha esposa começou a ficar ativa. Só que a gente começou a conversar. Falei, a gente precisa fazer uma catequese. A gente precisa se preparar melhor para... Já que vai estar seguindo a Igreja Católica, a gente precisa fazer conforme a Igreja Católica, né? E a gente começou aí. Até que a gente se deparou com
a paróquia Santa Luzia, né? Aí começamos, eu tinha ido num grupo de oração, né? Aí vinha um cara muito louco lá, adorando a Deus lá. Não, Que será? não conhecemos, Mano, né, e a gente Rafinha? gostou pra caramba dessa acolhida, né? Aí a gente não ficou exatamente naquele primeiro momento ali, né? Conhecemos outras, né? Outras igrejas católicas, né? Que a gente, eu não queria errar. Meu medo era errar. Era, de repente, minha família não se identificar, tal. Eu tinha uma família, então, assim, eu precisava zelar por um lugar para eles. Aí eu falei, meu, vamos lá, vamos voltar na Santa Luzia, né? E vou falar que nesse mesmo período a gente tentou voltar para a igreja evangélica ainda. Nós conhecemos umas igrejas evangélicas, mas lembro até de uma situação que a gente tinha ido numa igreja muito grande, lá no Rude Ramos. Uma igreja enorme lá. Cara, a gente. Não tô falando, não tô criticando a igreja evangélica. Não é isso. São maravilhosos, é uma bênção. Só que assim, tem lugares, tem situações. Você tem que estar onde você se sente bem para Sim. buscar Cristo, né? O meu lugar não era mais ali. Tanto que a gente sentou, a gente sentou, demorou 2 minutinhos, vambora. Pegamos tudo e, sabe, se sentimos muito mal, vamos falar a palavra correta. Muito mal. Porque o que a gente tá fazendo aqui? Não é mais. Já deu, né? Era o Espírito Santo já incomodando o coração, já. Então, aí a gente saiu. Aí a gente foi pro. A gente foi na paróquia Santa Luzia, né? Aí conversamos com o Frei Geraldo. Uma benção. O Frei ele foi maravilhoso ali. Ali ele acolheu a gente super bem, conversou, explicou como é que. Mano, foi um carinho, cara. Foi assim, foi muito bom aquele período ali, né, com ele, assim. Tanto que hoje a gente está na comunidade de Santa Clara por conta da distância, né? Porque a distância da minha casa para Santa Luzia é longe e eles não conseguem ir de carro. Então eu uso o carro para trabalhar, acabou impossibilitando eles de estar indo. É por isso que a gente está na igreja do lado de casa lá, né? Até para eles poderem fazer catequese. Tanto que o Gabriel conseguiu, né? O Gabriel e o Isaac. Um é coroinha e o outro é cerimonialista. Que benção. Né? Então, assim, mas eu sinto muito a saudade de Santa Luzia, porque é uma benção lá. E o Frei, assim, meu, ele fala: você vai fazer assim, você vai fazer assado, fica tranquilo, a gente vai cuidar de vocês, a gente vai acolher vocês, era tudo que a gente queria. Né? A gente queria ser abraçado, né? Aí teve até o momento da nossa confissão de fé que foi maravilhoso, né? Foi uma benção, foi no Corpus Christi de 2023, né? Então, foi um momento singular para nós, assim, para mim também. E depois eu tive várias feedbacks de pessoas, né? Que estavam desanimadas, que falou, meu, eu vi você fazendo a sua confissão de fé ali, me deu a certeza que eu estava na igreja certa, muito obrigado. Outros, meu, que testemunho maravilhoso, ajudou muito. Então, assim, a gente começou a ficar feliz, falou assim, amor, esse aqui é o lugar onde a gente tem que estar, né? Falando com a minha esposa. E estamos aí até hoje, né? Glória a Deus. Aleluia. Nesses 20 anos que você ficou dentro da igreja evangélica, e você disse que nunca se afastou de Nossa Senhora, aquela saudade de rezar o Santo Terço, o Santo Rosário, você ainda rezava no seu quarto porque não dava para rezar no meio do culto, né? Mas essa saudade do colo de mãe, assim, fala um pouquinho. Conforme você vai falando, eu vou lembrando de umas situações. Eu tinha os meus terços tudo guardado. Olha. Eu tinha o terço, tinha o tal, né, da toca, tinha o terço franciscano, tem até hoje, né? Tava até com o Gabriel. Então, tinha um rosário, a minha correntinha de consagração à Nossa Senhora, que isso foi usado, né, como retaliação para mim. Você é uma consagrada de Nossa Senhora, o que você tá fazendo na igreja evangélica? E que não sei o quê. Pô, você tá apostatando da fé e tal. E é complicado, né? Então, assim, eu tinha momentos, teve situações que eu cheguei a rezar o terço já, mesmo estando na igreja evangélica, né? Então foi por isso que eu retornei mesmo, porque eu falei, meu, não adianta eu ficar tentando me convencer de uma coisa que não é pra mim. Tenho uma admiração
imensa. Conheço muitos estudiosos, muitas pessoas assim que eu encho os olhos de você ver ministrar a palavra de Deus no meio evangélico. Igreja, até o meu antigo pastor, é uma bênção, é um professor assim exemplar, né? Conheço muitas pessoas também da presbiteriana. Cara, você vai conversar com um pastor da presbiteriana, estuda a Bíblia, não ele te converte. São assim, são pessoas assim que têm um conhecimento e um amor pelo aquilo que faz. Que eu acho que é a diferença da situação. A diferença entre você servir a igreja por amor e você servir a igreja por obrigação, né? Porque quando você serve por amor, cara, você influencia ao invés de você ser influenciado, né? Então, você tem que ter isso muito em mente, né? Então, você chega uma hora que quando você serve por amor aquilo que você faz, você consegue observar aquelas pessoas que estão começando a ficar desfragmentadas. Você começa a enxergar aquelas pessoas que estão começando a ficar machucadas, que estão começando a ficar fracas. Então, dificilmente essas pessoas vão sair do foco do teu olhar, porque ali você está sendo um Cristo dentro da igreja. Então, ali você vai ter um olhar de Cristo. Então, você vai ter um olhar dificultoso. Ó, o Gabriel, ele não está bem. Eu tenho que dar uma atenção especial para ele. Sim. Então, você não vai olhar com o olhar julgador, né? Eu acho que se tivesse uma pessoa que... Acho que Deus ele tem um propósito para todas as coisas, né? Mas se Deus tivesse... Se alguma pessoa que eu conheci, que não foram poucas, foram muitas pessoas que eu conheci na Igreja Católica. Muitas, mas muitas mesmo. Se uma delas, tivesse vindo e tivesse conversado comigo, eu jamais tinha saído da Igreja Católica. Eu precisava de ajuda ali, né? Eu precisava de atenção. Eu nunca tive atenção. Se eu falar pra você que eu tive, eu tô mentindo. Eu nunca tive. Eu tava na Igreja Católica porque eu amava a Igreja Católica. Como eu amor, e esse amor me fez voltar. Mas daí eu te falar que eu tive atenção, que eu tive acompanhamento, não tive. Teve uma pessoa que, assim, teve pessoas que marcaram, né? Eu admirava muito, me fez muito bem naquela época, né? Mas eu, por ser criança, assim, por estar numa fase entre pré-adolescência e fase adulta, eu precisava ser acompanhado, cara. Porque eu não conhecia um mundo ainda que estava à minha espera. E eu não tive isso. Teve excelentes pessoas que Deus acabou afastando da minha vida porque foram seguir a vida delas. Tem o Chiquinho, que era da FEI, né? Que tá no Ceará hoje. Cara, são pessoas assim maravilhosas, sabe? Teve a Bárbara também, uma pessoa sensacional, que era da comunidade da FEI. Teve o Cris, que é da Paulicéia. O Cris é um homem de paixão. Ele é uma bênção de Deus. Faz tempo que a gente não se conversa, mas mora distante. Sim. Não sei se você chegou a conhecer. É da igreja da Paulicéia, o Cris. Tem o Sebastiãozinho, do Santa Clara. Assim, o Wanderson. Teve várias pessoas assim. Eu falar assim, eu posso ser até injusto. Tem o Cláudio, né? Que ele tá na Canção Nova. É uma bênção de Deus também. Ele tentou me acompanhar. Pra você ver, tava um dia que a gente tava chegando de uma excursão da Canção Nova. A gente tava sentado, era 10 horas da noite, ali numa praça na Nove Dias. E eu falei isso pra ele. Eu já tava sentindo essa cidade. Eu falei assim, Cláudio, você não quer ser meu diretor espiritual? Eu nem fazia ideia o que era isso. Ele, não, eu te ajudo, eu vou te acompanhar, tá? Cara, uma benção, um cara loucão, mano. Gente boa demais. Olha que benção. Aí, só que acabou, né? Deus tinha um propósito na vida dele, ele é da Canção Nova, acho que de Curitiba, né? Mas é uma benção. Então, assim, tudo que eu vivi, né? Culminou de eu acabar tendo, Deus não teve jeito, né? De eu voltar, né? Como fala a música do Padre Léo, né? Por muitos caminhos eu percorri, né? E eu percorri por muitos caminhos, né? E não teve jeito, eu tive que retornar, né? Então eu tive que retornar pro meu ninho, para onde que verdadeiramente era o meu chamado. Então eu vivi muita coisa, presenciei muita coisa.
Eu não fui um católico da boca para fora. Mas às vezes Deus ele permite que aconteça certos tipos de coisas para a gente poder sentir aquilo que ele sente da gente, né? Que a gente tem essa necessidade do lugar onde a gente está. A gente não tá ali por acaso. Com certeza. Mas não sai de forma nenhuma. Porque o inimigo e o mundo tá de braços abertos. Deus ainda foi misericordioso comigo. De eu ter entrado numa igreja evangélica. Mas eu poderia muito bem ter ido para outros tipos de caminho, com certeza. Porque oportunidades não faltaram. Mas eu tinha uma bagagem muito boa. Leandro, a gente está encerrando o nosso primeiro podcast. Qual a mensagem que você queria levar para o pessoal de casa, para a família, para os jovens? Deixa uma mensagem assim que o senhor coloca no seu coração nesse primeiro podcast, como que foi retornar para a Igreja Católica, a sua vida agora de missão como pai, fazendo faculdade. Deixa aqui um breve relato, aqui um recado para o pessoal de casa. Eu vou ler uma passagem aqui rapidinho. Pode ler. Que ela se encontra lá em Lucas, no capítulo 15. Ela, no capítulo 15, no versículo 29. O filho mais velho fala para o pai: eu te servi há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo. Vamos frisar bem isso. Tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu filho estava morto e retornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. A gente tem uma linha que eu acho que é a linha errada dessa passagem do filho pródigo. Nunca foi sobre o filho pródigo. Deus não estava falando em referência ao filho pródigo aqui. Deus estava falando pelo filho que estava na casa, pelo filho que estava junto do pai. Porque o filho estava junto do pai dele. Tudo que era do pai era dele. Então, tudo que o pai dele tinha de bom ou do melhor era do filho. Só que o filho não tinha amor. Ele não tinha admiração. Ele fazia as coisas por obrigação. Tudo que o senhor pedia, eu fiz. Tudo que o senhor queria, eu fiz. Agora vem esse teu filho. Ele quebra o laço ali de irmandade. Já não é mais irmão dele. Já é o filho do pai dele. Entendeu? Então essa é a mensagem que Jesus quis passar. Sabe por quê? Porque quando Jesus estava pregando essa palavra, ele estava rodeado de escribas e fariseus. Então ele estava falando, não estava falando para aqueles que estavam ao redor dele. Porque aqueles que estavam ao redor dele, ele sabia que estavam lá não por causa dele, mas por causa que ele tinha para oferecer. Eles estavam lá por curiosidade o que Jesus podia fazer. Mas os escribas não. Os escribas e os fariseus, eles eram conhecedores da palavra. Então eles estavam ali para procurar algo para acusar Jesus. E Jesus veio e mostrou para eles: vocês têm um conhecimento da palavra. Vocês sabem o certo, mas fazem o errado. Vocês pregam o amor, mas não têm amor. Vocês corrigem, mas vivem no erro. Foi a mesma coisa do filho pródigo. E aqui tem empregado uma lei judaica muito séria. Porque a palavra aqui não fala que o pai dividiu os bens só para o filho mais novo. Ele dividiu os bens para o filho mais velho também. E o filho mais velho estava com ele. E quando você pede a herança de um judeu vivo, você está amaldiçoando o seu próprio pai. Meu Deus. Então ele estava corrigindo, ele estava acusando o filho dele, ele estava acusando o irmão dele, só que o irmão dele foi sincero. Ele falou: olha, eu quero meus bens e eu estou indo embora. Ele não negou a hipocrisia dele, ele não negou a miséria dele. Mas o filho mais velho, mesmo assim, ele aceitou a parte dele. O pai dele dividiu, o filho dele aceitou a parte dele. Então me dá a parte que me cabe. Está aqui na Bíblia. E o pai dividiu os bens entre eles. Então, assim, isso Jesus ele quer falar o quê? Cuidado para aquele que está em pé e não caia.
E aquele que está caído, se apresse a levantar, né? Cuida de quem está ao seu lado, né? Realmente viva a palavra, porque muitos pregam com os lábios, mas o coração está longe daqui de Deus, né? Tão vazio. E era o que os escribas e os fariseus eles viviam naquela época. Eles viviam do quê? Da cobrança de impostos, eles viviam de extorquir o povo, né? Naquela época. Tanto que a palavra vai falar que eles aceitavam ofertas de doentes, o pior então assim, eles sugavam o povo. E era isso que eu deixo de mensagem aqui. Acolham as pessoas, sintam falta, se preocupe quando o banco da tua igreja estiver vazio. Se preocupe quando aquele irmão que sempre vinha não vem mais, sabe? Porque igual a minha última pregação que eu fiz, eu falei, ninguém vai para a igreja por um acaso. Para que você vai para uma missa? Né? Para que você vai para um grupo de oração? É simplesmente para ir porque virou rotina? Deus vai te cobrar o que você escutou lá. Deus vai te cobrar o que você aprendeu. Mas Deus vai te cobrar para quê? Porque Ele vai te perguntar, tá vendo aquele irmão? Por que você não foi atrás dele? Sabe aquela oportunidade que você teve de pregar a palavra para aquela irmã? Por que você não foi falar com ela? Tem muita gente sendo o filho mais velho dentro da igreja nos dias de hoje. Então tome cuidado, porque eu precisei de ter um irmão mais velho dentro da igreja e eu não tive. Só que por misericórdia e graça imerecida de Deus, eu voltei. Mas tem muitas pessoas lá fora que não se afastaram da igreja católica e entraram para uma igreja evangélica. Outrora, oxalá fosse assim, mas foram para o mundo das drogas, para o mundo da prostituição, né? Da bebida. E as pessoas que iam na igreja, no grupo de oração, que iam na missa, continuam indo, mas não sente falta. Amém? Amém. 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 Durante a semana a gente conversou com o Leandro e falou de alguma música que ele gostaria. O Rafinha preparou, nosso violeiro aqui do Resenha da Santidade. Você está em casa acompanhando, escuta essa canção, que essa música possa vir tocar a sua alma. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades suas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu fui fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas trevas onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou a esperança e poder te encontrar. Voltei arrependido, de coração ferido, mas volto convencido que esse é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus,
rezar essa Ave Maria, consagrando esse primeiro podcast ao Imaculado Coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E você que pensa que encerrou, não encerrou nada, porque a cada missão é uma nova unção, como diz Santo Tomás de Aquino. E tem um quadro nosso chamado Missão Dada é Missão Cumprida. Novamente, Rafinha, missão dada. Missão cumprida. Missão dada. Missão cumprida. Missão dada. Missão cumprida. É a tropa de elite de Cristo. Nós temos aqui a nossa caneca especial para esse quadro, Resenha da Santidade, e tem alguns papéis aqui. Então é o momento do entretenimento para fechar com a cereja do bolo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu vou pedir para você pegar um desses papéis aqui e me entregar, que aí eu sei como que vai ser essa dinâmica do missão dada, missão cumprida. Por favor, Leandro. Ô, Senhor, guie minhas mãos. Vamos lá. Vamos lá. O que será que está esperando? Vai ser um momento de perguntas e respostas. Tem a parte 1 e depois tem a parte 2. É bem simples e muito divertido, tá bom? Nada que fuja ao seu alcance. É só uma resposta, não pode dar duas respostas, tá bom? É como se fosse um ping-pong. Só um momentinho. Vamos lá. Aqui as condições. Meu Deus. As condições, o papel. Está preparado, sim ou não? Não. Não? Vamos para o momento da parte 1 da perguntas e resposta. Leandro. Sim. Estrogonofe de carne ou de frango? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, tem que ser um ou outro, ou carne ou frango. Bora lá. Frango. Frango. Pizza ou lasanha? Pizza. Feriado na sexta ou feriado na segunda? Feriado na sexta. Não pode falar os dois, né? Que aí vai ficar 5 dias em casa. Vamos lá. Ayrton Senna ou Rubinho Barrichello? Ayrton Senna. Essa é muito especial. São Paulo Futebol Clube ou Real Madrid? São Paulo. Muito bem. Essa daqui é da nossa infância. Chaves ou Chapolin? Essa é difícil, hein? É que você não sabe o que te espera na parte 2. Chaves. Dragon Ball Z ou Cavaleiro do Zodíaco? Cavaleiro do Zodíaco. Muito bem. Essa vai mexer com Rafinha. Homem-Aranha ou Superman? Superman. Muito bem. Mulher Maravilha ou Mulher Gato? Real. Mulher Maravilha. Essa daqui é pra dar risada. Teletubbies ou Banana de Pijamas? Banana de pijama. Nike ou Adidas? Nike. Motorola ou Samsung? Motorola. Muito bem, agora a parte 2. Essa agora é da igreja. Você é um resenheiro, assim como o Gabriel, você é um resenheiro, eu e o Rafinha. Não gagueja, hein? Vamos lá. É ping-pong, é rápido. Bento XVI ou São João Paulo II? São João Paulo II. Boa. Essa você vai ficar em dúvida. Santa Terezinha do Menino Jesus ou Santa Teresa d'Ávila? Santa Terezinha do Menino Jesus. São Francisco de Assis ou Padre Pio? São Francisco de Assis ou Padre Pio? São Francisco de Assis. Santa Rita de Cássia ou Santa Catarina de Sena? Santa Catarina de Sena. A Bíblia da Ave Maria ou a Bíblia do Peregrino?
A Bíblia do Peregrino. Tony Alisson ou Valmir Alencar? Valmir Alencar. Celina Borges ou Adriana Arides? Eita. Celina Borges. Agora essa daqui você vai querer ficar com os dois. Padre Léo ou Monsenhor Jonas Habib? Não pode escolher dois? É só uma regra clara. Padre Léo. Muito bem. São Domingos Sávio ou São Carlos Acutis? São Carlos Acutis. Antigo Testamento ou Novo Testamento? Novo Testamento. Essa é para mexer com o coração e a alma. Frei Gilson ou Padre Marcelo Rossi? Rapaz. Essa eu fiz com a Desirê em casa, ela ficou em dúvida. Padre Marcelo Rossi. Muito bem, agora complete a frase. Resenha da Santidade é? Uma bênção. Amém! Aleluia! Você, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Foi uma alegria imensa estar com você nessa noite de domingo. O próximo resenha vai ser no dia 30 de novembro. Vamos nos esforçar para trazer um padre para falar sobre o advento. Quer falar algo, Rafinha? Por enquanto não tenho nada demais, só apenas deixar os meus agradecimentos. Muito obrigado a você que esteve por aqui conosco, que acompanhou esse momento de louvor, de testemunho, de pregação. E gostaria também de fazer o apelo, se você ainda não se inscreveu, né? Começa a seguir a gente nas nossas redes sociais, deixa o seu like aqui embaixo e continue nos acompanhando que vai ter novas novidades por aí. Deus abençoe sua vida e um grande abraço. Um grande abraço e fica com Deus. E dia 30 nos vemos novamente no Resenha da Santidade!